Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Agradecemos a Deus por estar nos concedendo mais um dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Valdir Westphal e a Rita, em Guarapari, no Espírito Santo, também a Ana Maria, de Guarapari, o Gerson Ferreira Lima, de Guarapari, no Espírito Santo. Mandamos um alô especial para Josias Rodrigues, que é de Guaperuba, Santa Catarina. Também um alô especial para Jucimar Melo, de Caraguatatuba, em São Paulo. Um alô especial para Elaine Cordeiro de Castro, que é de Corrente, em Piauí. Marlene Neumann é de Castanheiras, em Rondônia. Um alô especial ainda para o Lorival Ribeiro e esposa, são de Águas Lindas de Goiás, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela vida, por estarmos tendo a oportunidade de estudarmos a Bíblia mais uma vez. Que teu Espírito Santo esteja trabalhando conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, dê vitórias a cada um conforme a tua santa vontade, especialmente, Pai, aqueles que estão enfermos, que recebam de ti a bênção da cura conforme a tua santa vontade, aqueles que estão com problemas de relacionamento com os filhos, que também tenham a solução deste problema mediante a tua vontade, Pai. Fortaleça a fé de cada um de nós. Pedimos que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui estudando a respeito de Jesus, se referindo ao Pai Celestial, e vimos que o Pai e Jesus, eles são um. Jesus ele disse que o Pai está nele e também ele estava no Pai. E então nós precisamos entender que muitas das vezes nós pedimos para que Deus esteja presente conosco, para que Deus não nos abandone, mas e nós estamos em comunhão com Deus? Jesus ele disse, o Pai está em mim e eu nele. Então nós precisamos ter uma via de mão dupla. É Deus estando conosco e nós estando com Deus. Porque da maioria das vezes nós nos afastamos de Deus e aí nós queremos culpar a Deus que nos abandonou, que nós estamos sozinhos. Mas Deus, conforme nós estudamos ontem, ele não tem prazer e desejo em destruir, em condenar ninguém. Ele quer salvar. Foi por isso que Jesus veio. Não para condenar, mas para salvar o ser humano. Mas para isso nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que nós necessitamos de Jesus em nossa vida e aceitá-lo, ter comunhão com ele para que nós possamos ser salvos. Do contrário, nós estaremos perdendo o nosso tempo, nos dizendo cristãos e não fazendo a vontade dele em nossa vida, não tendo um relacionamento com Jesus. Jesus, ele estava sempre junto com o Pai. E hoje nós queremos falar um pouco a respeito de Jesus e o Pai. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, nos diz assim, então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus, ele criou o ser humano para poder se relacionar com o ser humano. É tanto que Deus, ele todos os dias ia ao Jardim do Éden para se encontrar com Adão e Eva. Isso antes do pecado. Antes do pecado, Adão e Eva, eles podiam ver a Deus. Por quê? Porque eles eram santos, não tinham pecado. Mas a partir da entrada do pecado, nenhum ser humano mais pôde ver a Deus. E aí Jesus teve que vir a este mundo revestido em forma humana, para que nós, os seres humanos, especialmente aqueles que viveram na época de Jesus, pudessem ver, e quem via Jesus estava vendo o Pai, através dos seus atos, através das suas palavras, através da maneira como ele tratava as pessoas. Jesus estava revelando o Pai. E aí nós lemos aqui, em Gênesis capítulo 3,
E nos versos 7 a 9, nos diz assim: Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Vejam, Deus se relacionando com o ser humano. Mas com a entrada do pecado, aqui em Gênesis 3 fala de quando houve a queda do ser humano, quando Adão e Eva pecaram, comeram daquele fruto que Deus havia dito que eles não comessem, eles perceberam que estavam nus. E foi exatamente aquilo que Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, menos uma, a árvore da ciência do bem e do mal, aquela que está no meio do jardim. Porque no dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Eles não morreram na hora que comeram, mas eles perceberam que estavam nus. Aquela glória que os cobria já não mais existia. Então eles morreram espiritualmente. E é isso que acontece conosco. Quando nós estamos em comunhão com Deus, buscando a presença dEle, orando, testemunhando, estudando a Bíblia, nos congregando com os nossos irmãos, estamos vivendo em comunhão com Deus. Mas acontece que qualquer um de nós, a qualquer momento, pode cair, pode pecar, pode falhar. Porque Satanás ele é astuto. E quando nós pecamos, o que acontece? Aquele fervor que nós tínhamos, aquela espiritualidade, o desejo de buscar a Deus, ele vai desaparecendo de nós. Nós não queremos mais estudar a Bíblia, nós não queremos mais orar, nós não queremos ir mais à igreja. Isso vai acontecendo pouco a pouco. E nós vamos esfriando até não sentirmos mais a necessidade de buscar a Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Perceberam que estavam nus, perderam a espiritualidade deles. A natureza espiritual morreu naquela hora que eles pecaram. Adão e Eva viveram quase 1000 anos, 900 e poucos anos, diz aqui a Bíblia que Adão viveu. Então, quer dizer, fisicamente ele viveu muitos anos, mas naquele momento que ele pecou, eles morreram espiritualmente. Mas Deus, como vinha todos os dias ao jardim, procurou o ser humano novamente. Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado. E então eles se esconderam, porque estava chegando a hora de Deus passar pelo jardim. Eles se esconderam, tiveram medo, fizeram roupas com folhas de figueira para tampar a sua vergonha, a sua nudez. E então Deus chamou: onde estás? Deus está nos chamando hoje também, irmãos. Deus está apelando à nossa mente, ao nosso coração e perguntando: onde estás? Por que você está fugindo de mim? Por que você continua praticando essas obras más? Continua vivendo uma vida de pecado? Deus ele quer nos salvar. Deus ele não quer nos condenar. Não tenhamos medo de Deus. Nós precisamos amá-lo, respeitá-lo, ter temor e tremor de Deus no sentido de respeito, de adoração. E Deus ele não veio para nos condenar. Ele não veio para dizer assim: olha, vocês estão em pecado, agora vocês vão morrer. Não, ele providenciou a salvação. E essa salvação veio providenciada através de Jesus, que enviou a este mundo. Lá no Jardim do Éden mesmo, em Gênesis 3, verso 15, Deus ele fez essa promessa a Adão e Eva. Ele disse: então o Senhor Deus perguntou à mulher, verso 13, né? O que foi que você fez? E ela disse: a serpente me enganou. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Verso 15, farei que haja inimizade entre você, a serpente, né? E a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta foi a primeira promessa na Bíblia de que Deus enviaria Jesus para salvar o ser humano. O descendente da mulher, ele lhe ferirá a cabeça. E isso aconteceu quando Jesus morreu. Ele esmagou a cabeça da serpente, só que ela ainda continua viva. Foi derrotado na cruz do Calvário. E
a serpente feriu o calcanhar de Jesus, que foi a morte que Jesus teve que sofrer para pagar o preço dos nossos pecados. Mas Jesus, que tem vida em si mesmo, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele voltou aos céus, após cumprir a sua missão pela qual ele veio a este mundo, dar a vida pelo ser humano, e então ele está agora no céu intercedendo por cada um de nós. E ele prometeu que ele vai voltar. Quando nós lemos lá em João capítulo 5, nos versos 16 a 18, João 5, versos 16 a 18, nós lemos: Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Aqui nós estamos vendo que Jesus se relacionava com o Pai constantemente. Verso aqui 17 diz: Meu Pai sempre trabalha e eu também. Então Jesus e o Pai, eles são um. E por que os líderes queriam matar a Jesus? Porque eles tinham as suas tradições. Eles tinham regras que eles colocaram, estabeleceram, regras e tradições além das que estão na Bíblia. Então, se uma pessoa estivesse dia de sábado levando a sua própria cama, né, como foi o caso quando Jesus curou paralíticos e disse: olha, levanta, toma o teu leito e vai para casa, era sábado, para os judeus aquilo era um pecado terrível. Mas não é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus veio nos libertar das tradições humanas. Nós precisamos apenas fazer o que está escrito na Bíblia, assim diz o Senhor. É o que Deus disse, é o que Jesus fez e praticou, é que nós deveremos fazer e praticar também, para que nós possamos ter a vida eterna. E Jesus, em João no capítulo 6 e no verso 69, João 6, verso 69, ele diz: Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. E ainda em João capítulo 10 e no verso 10, Jesus ele diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esta é a razão pela qual Jesus veio, para nos dar a vida eterna. Aquela vida eterna que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden, quando pecaram, Jesus veio nos restituir essa vida eterna. E todos nós que cremos e aceitamos a Jesus e caminhamos com Ele, nós deveremos ter a certeza de que nós também viveremos eternamente. E a vida eterna, ela não vai começar só quando estivermos no céu. Não, ela já começou aqui, com a nossa vida, quando nós nascemos. E aí, se nós caminharmos com Jesus até o fim da nossa vida, ou até Jesus voltar, nós continuaremos vivendo eternamente com Jesus. Certa vez, um ateu, ele escreveu: Em nossa obscuridade, em meio a toda essa vastidão do universo, não há indício de que alguma ajuda virá de algum outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Isso é um ateu falando. Mas a Bíblia nos mostra que ele está errado. Por quê? Porque logo em Gênesis 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós temos também a afirmação da palavra de Deus, de que todo aquele que crer em Jesus, esse será salvo. Então, a salvação, ela vem do alto, ela vem dos céus, ela vem de Jesus. E não como esse ateu disse, que em todo este vasto universo nós não podemos esperar ajuda de algum outro lugar. Sim, nós podemos e nós devemos. A Bíblia nos afirma isso, que a nossa salvação, ela vem do céu através de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, e lembramos que a Bíblia diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.